Ela olhou nos meus olhos, estendeu a mão com uma chave brilhante e disse: talvez você devesse ficar com uma cópia também. E naquele momento, tudo mudou. Prazer, meu nome é Felipe. Tenho 25 anos, sou técnico em manutenção residencial e tô com minha própria microempresa aqui em Campinas, no interior de São Paulo. Sempre acreditei que meu ofício era simples: entrar, consertar, sair. Nada além do necessário. Mas naquele final de tarde abafado, quando a luz dourada do sol batia no vidro espelhado da casa de uma cliente nova, algo escapou ao controle. Uma chave, aparentemente comum, virou o início da história mais inesperada da minha vida. Tudo começou com uma solicitação de troca de fechadura num condomínio de alto padrão no Jardim das Paineiras. Uma mulher chamada Teresa me ligou diretamente, sem passar pela administradora. A voz dela no telefone era pausada, firme, mas com uma leve hesitação ao explicar o motivo do chamado. Algo sobre uma tentativa de arrombamento dias antes, uma sensação de insegurança. Cheguei à casa dela no horário combinado. Moderna, fachada em cimento queimado, portão eletrônico, câmeras visíveis. Um exagero para quem mora sozinha, pensei. Teresa me recebeu com discrição. Vestia uma calça branca e uma camisa de seda azul clara, cabelo preso num coque elegante. Devia ter uns 40 e poucos anos, mas carregava uma presença que fazia o ambiente se ajeitar em volta dela. Pode entrar, Felipe. A fechadura da porta principal travou ontem à noite. Quero trocar todas. Inclusive a dos fundos. Fui direto ao trabalho. Me concentrei nos parafusos, nos encaixes, nas dobradiças. Mas de tempos em tempos, eu a via de relance passando de um cômodo a outro, sempre com uma xícara na mão, sempre silenciosa. O tipo de pessoa que parece viver num mundo mais calmo que o nosso. Depois de quase 2 horas de serviço, terminei. Testei cada porta. Mostrei para ela os novos trincos. Fui até o portão, peguei o recibo digital no celular. Ela agradeceu, elogiou minha eficiência. Tudo certo. Profissional. Mas aí aconteceu. Felipe? Ela me chamou, antes que eu pisasse fora da soleira. Virei o rosto e encontrei os olhos dela fixos nos meus. Na mão direita, ela segurava uma chave prateada, reluzente sob o pôr do sol. Talvez você devesse ficar com uma cópia também. Nunca se sabe, né? Aquilo me pegou desprevenido. Fiquei parado, com a mochila já no ombro. Senti um calor estranho subir pelo pescoço. Peguei a chave quase sem pensar, mais por reflexo do que por decisão. Ela sorriu, mas não era um sorriso casual. Era como se dissesse algo além daquelas palavras. É por segurança, acrescentou, como se quisesse neutralizar a ambiguidade. Mas já era tarde. Saí dali atordoado. O portão se fechou atrás de mim e, por alguns segundos, eu fiquei parado do lado de fora, olhando para casa. Uma brisa morna passava pelas árvores, e o céu estava pintado de tons alaranjados. Apertei a chave no bolso como se fosse um objeto mágico. Uma espécie de bilhete dourado para um mundo onde eu não sabia se pertencia. Durante o caminho de volta, no meu Gol branco que já pedia revisão, fiquei repetindo aquela cena na cabeça. Tentei racionalizar, talvez ela só quisesse garantir praticidade, sei lá. Evitar chamar outro técnico. Mas lá no fundo, algo me dizia que não era só isso. A forma como ela falou. O olhar. O meio sorriso. Naquela noite, deitei na cama sem conseguir dormir. Coloquei a chave em cima da cômoda, bem à vista, como se ela fosse me dizer alguma coisa. Mas ela permaneceu muda, brilhando sob a luz fraca do abajur. Fiquei olhando para ela até o sono me levar. Eu já tinha trocado centenas de fechaduras. Mas nunca tinha saído de um serviço com o coração tão desregulado. Nem com uma chave que, de alguma forma, parecia abrir algo mais do que uma porta. Parecia abrir uma história que eu ainda não sabia se devia entrar. Aquela chave virou meu oráculo silencioso. Toda vez que eu chegava do trabalho, lá estava ela, repousando em cima da cômoda, desafiando minha lógica, zombando da minha hesitação. Tentei guardá-la numa gaveta,
mas parecia que ela sussurrava lá de dentro. Coloquei na mochila, depois no chaveiro da oficina, até que, cansado de tentar fingir que aquilo não significava nada, deixei de novo no lugar original. E comecei a encarar os fatos. Eu pensava nela. Muito mais do que deveria. Era como se aquela mulher tivesse deixado algo impregnado na minha memória. Um perfume, um tom de voz, um silêncio carregado de intenção. Comecei a me pegar lembrando dos detalhes da casa dela, o som das folhas no jardim, a textura fria do mármore da cozinha, até o jeito como ela dizia meu nome, com uma leveza que soava íntima demais para alguém que me contratou para trocar fechaduras. Mas, e se eu tivesse entendido tudo errado? Essa dúvida me corroía. O gesto poderia ser profissional, claro. Praticidade, segurança. Talvez ela oferecesse uma cópia da chave a todos os prestadores de serviço de confiança. E se fosse só isso? Eu não queria ser aquele cara que confunde gentileza com convite. Uns 4 dias depois, tomei coragem e mandei uma mensagem. Algo bem neutro. Oi, Teresa. Tudo certo por aí? Só queria confirmar se ficou satisfeita com o serviço. Se precisar de qualquer ajuste, estou à disposição. Demorei uns 15 minutos para apertar e enviar. E mais uns 40 para conseguir respirar normalmente depois. A resposta veio rápida demais. Oi, Felipe. Tudo ótimo, sim. Sua visita foi providencial. Fiquei mais tranquila com as trocas. Se quiser passar aqui qualquer hora para tomar um café no jardim, será bem-vindo. Li e reli tantas vezes que a tela do celular começou a suar junto comigo. Se quiser passar aqui qualquer hora. Aquilo não soava como um convite casual. E o jardim? Quem chama um técnico para tomar café no jardim? Fiquei 2 dias remoendo aquilo. Até que num sábado de manhã, sem marcar nada, saí com o carro e parei na rua dela. Fiquei uns bons minutos estacionado do outro lado da calçada, observando a fachada da casa. Estava tudo igual, o portão eletrônico, o vidro refletindo o céu, o som leve da água da fonte no jardim. Apertei a campainha sem ter certeza do que diria. Ela atendeu pessoalmente. Felipe! Disse com um sorriso. Que surpresa boa! Entra, vai. Não esperei segunda chamada. Ela me guiou até os fundos da casa, onde um jardim bem cuidado se estendia entre pedras claras e vasos altos. Uma mesa de ferro trabalhado, 2 cadeiras com almofadas bege e uma garrafa térmica ao centro. Pássaros cantavam em algum lugar além do muro. Tudo parecia saído de um filme francês. Café ou chá? Perguntou, já se sentando. Café, por favor. Preto e forte, do jeito que o dia pede. Conversamos sobre coisas pequenas no começo. O clima, o movimento da rua, até sobre as plantas do jardim. Mas logo o assunto ficou mais íntimo. Você trabalha sozinho? Ela perguntou, mexendo o açúcar com delicadeza. Sozinho, sim. Mas meu sonho é crescer, contratar alguém, talvez pegar uns contratos fixos com condomínios. Dá pra ver que você leva a sério. E é diferente. Diferente? Você olha nos olhos. Fala pouco, mas presta atenção. Hoje em dia, isso já é raro. O elogio, dito com tanta naturalidade, mexeu comigo de um jeito que não consegui esconder. Fiquei sem resposta por um segundo. Sorri sem jeito. A verdade é que nunca tinha me sentido observado assim. Não por alguém como ela. Num momento de silêncio, nossas mãos se tocaram sobre a mesa. Foi rápido, quase imperceptível, mas nenhum dos dois recuou. Os olhos dela se fixaram nos meus, e o tempo pareceu suspenso. Não houve promessas, nem insinuações. Só uma espécie de entendimento silencioso que se formava ali, entre o calor do café e a brisa que balançava as folhas. Fiquei ali por quase 1 hora. Saí com o coração leve, mas a mente confusa. A chave ainda estava comigo. Mas agora, mais do que nunca, parecia carregar um sentido que ultrapassava qualquer tranca ou fechadura. Ela era um símbolo. Um convite velado.
Naquela noite, antes de dormir, olhei mais uma vez para a chave. E pela primeira vez, não senti dúvida. Senti expectativa. Depois daquele café no jardim, voltei para casa com uma espécie de eletricidade no corpo. Aquele toque de mãos que ninguém comentou, mas que disse tanto. O jeito como ela me olhava, como se enxergasse algo em mim que nem eu sabia nomear. Passei a semana com a cabeça longe, errando medidas simples no serviço, pegando o alicate errado, respondendo sim quando o cliente perguntava isso tá certo. Tudo por causa dela. Teresa. No fim daquela mesma semana, recebi outra mensagem. Simples, direta. Felipe, vou fazer uma massa hoje à noite. Quer jantar comigo? Fiquei olhando para a tela por longos minutos, como se a resposta certa fosse aparecer sozinha. Não era um pedido de orçamento, nem um chamado de emergência. Era um convite. Um gesto claro, sem disfarces. Escrevi e apaguei pelo menos 4 respostas diferentes antes de mandar um seco quero sim. Que horas? O relógio marcava 19h47 quando estacionei em frente à casa dela naquela sexta-feira. Estava escuro, e a iluminação do jardim criava sombras que dançavam nas paredes da casa. Ela abriu o portão com um vestido bege, cabelo solto, pés descalços. Você chegou no horário, disse sorrindo. Sempre, respondi. Pelo menos para os compromissos que valem a pena. Ela riu, me guiou para dentro, e logo percebi o cheiro do alho dourando no azeite. A casa estava com uma luz baixa, música instrumental de fundo, mesa posta para 2. A cozinha era aberta, e ela me ofereceu uma taça de vinho tinto antes mesmo de terminar o preparo do jantar. Espero que goste de comida italiana improvisada, disse, mexendo o molho com uma colher de madeira. Gosto do que é feito com intenção. Foi a única coisa que consegui dizer. Comemos falando de filmes antigos, de música brasileira dos anos 90, e aos poucos fomos escorregando para temas mais pessoais. Ela me contou que morava sozinha há 4 anos, que trabalhava em casa com consultoria de design para escritórios e clínicas, e que não tinha paciência para a bagunça dos aplicativos. Eu gosto de gente de verdade, disse, erguendo a taça em um brinde improvisado. Gente que aparece na porta, suado, com uma caixa de ferramentas, mas um olhar sincero. Aquilo me desmontou. Fiquei quieto por um momento, sentindo um calor que não vinha do vinho. Eu tento ser honesto. Mesmo quando não sei o que estou sentindo. Você sente? Eu vejo, respondeu, e por um instante, o silêncio se instalou com mais eloquência do que qualquer palavra. Terminado o jantar, fomos para a sala. A luz ainda suave, a música agora era um samba jazz que parecia embalar a tensão que crescia entre nós. Sentamos no sofá. Um pouco afastados. Depois, menos. Ela se virou para mim e disse: Você é diferente, Felipe. Eu noto. Foi ali que tudo dentro de mim explodiu num gesto que eu não sabia que tinha guardado, me aproximei e a beijei. Não foi um beijo planejado, nem cinematográfico. Foi intenso, com a urgência de quem não quer mais segurar o que sente. E ela correspondeu com a mesma entrega, como se também estivesse esperando por aquilo há dias. Depois, ficamos abraçados no sofá. O silêncio era confortável. Nada foi dito sobre o que significava aquilo. Nenhuma promessa, nenhum rótulo. Você quer dormir aqui? Ela perguntou, com naturalidade. Não hoje. Mas eu volto. Ela sorriu e assentiu, como se entendesse que eu precisava de um tempo. E eu saí dali com uma sensação estranha, como se tivesse começado algo grande demais para nomear, mas impossível de evitar. Nos dias seguintes, os encontros viraram uma espécie de ritual secreto. Às vezes ela me chamava para jantar. Outras, eu aparecia com uma desculpa qualquer, só vim ver se a fechadura ainda tá firme, trouxe uma trava melhor para o portão dos fundos. Era mentira, claro. Mas ela sabia. E sorria como se gostasse da minha falta de jeito. Conversávamos sobre tudo. Ela falava de sua juventude nos anos 2000, das decepções que colecionou com homens que fingiam maturidade.
Eu falava da dificuldade de ser autônomo, do medo de fracassar, da vontade de crescer. Ela ouvia com atenção, como ninguém jamais ouvirá antes. Não falávamos em namoro, nem em relacionamento. Mas o toque era constante, os beijos frequentes, e a intimidade crescia no espaço entre um gole de vinho e uma música nova na playlist. Era como se o mundo lá fora não existisse. Só nós dois. A casa. A chave. Os silêncios compartilhados. E eu comecei a pensar. Será que isso podia durar? Durante o dia, eu carregava escadas, resolvia curtos, trocava torneiras, apertava parafusos. Era o técnico, o prestador de serviços, o sujeito de boné e camiseta manchada de tinta. Mas bastava atravessar o portão daquela casa, sentir o aroma do jasmim misturado ao perfume dela, e eu me transformava. Lá dentro, eu não era o Felipe da manutenção. Eu era alguém que ela olhava nos olhos, tocava os dedos devagar e chamava pelo nome com uma ternura que ninguém nunca tinha usado comigo antes. Aquilo começou a virar meu refúgio. A casa de Teresa era mais do que um endereço no GPS, era um território paralelo, onde o tempo tinha outro ritmo, onde meus medos se calavam e eu podia simplesmente ser. Só que a vida lá fora continuava. Os boletos chegavam, o celular vibrava com novas solicitações de serviço, minha mãe ligava perguntando se eu ia passar o domingo lá. E eu percebia, aos poucos, que havia um abismo entre o mundo que dividia com Teresa e o resto da minha existência. Comecei a querer reduzir essa distância. Qualquer dia eu te levo num lugar legal, sugeri uma noite, depois de um jantar à luz de velas na sala dela. Ela sorriu, mas desviou o olhar. A gente tá tão bem aqui, Felipe. Pra que complicar? Não é complicar. É só sair. Andar de mãos dadas. Tomar um sorvete na praça. Você é doce demais. E ficou por isso mesmo. Tentei de novo outro dia, contando de um churrasco que um amigo ia fazer. Falei por alto, dizendo que seria legal se ela fosse. Teresa escutou, apoiada na bancada da cozinha, e respondeu com um carinho distante. Você precisa estar com pessoas da sua idade. Com seus amigos. Eu entendo. Fiquei sem reação. Não era isso que eu queria ouvir. Não era um convite para ela se afastar, era um desejo de incluir. De mostrar que aquele sentimento que a gente compartilhava não precisava ficar preso às quatro paredes da casa dela. Com o tempo, percebi os sinais. Sempre que eu falava em amigos, em lugares públicos, em qualquer coisa que tirasse nossa relação do esconderijo, ela recuava. Não de forma agressiva. Era sempre com cuidado, com palavras delicadas. Mas o efeito era o mesmo, eu voltava a ser invisível fora daquele portão. E isso começou a doer. Teve um sábado em que estávamos sentados no jardim, tomando vinho e ouvindo Gal Costa, quando perguntei quase sem pensar. Teresa. O que a gente é? Ela demorou para responder. Olhou para o céu, como se procurasse palavras nas estrelas. Você é importante para mim, Felipe. Muito. Mas isso quer dizer o quê? A gente tá junto? Eu posso dizer que tô com você? Você precisa disso? Ela rebateu, com uma calma que me desarmou. Precisa de nome? Eu preciso saber se eu sou real na sua vida. Ou só um intervalo entre as suas rotinas. O silêncio que veio depois foi mais cruel do que qualquer negativa. Ela se levantou devagar, levou as taças para dentro, e eu fiquei ali sozinho, ouvindo o vento e os acordes tristes de um violão ao fundo. Quando voltei para casa naquela noite, não tinha mais certeza de nada. Nem dela. Nem de mim. Nos dias seguintes, ela mandou mensagens. Curtas. Quase formais. Boa noite, Felipe. Espero que seu dia tenha sido bom. Mas não falava mais de jantares. Não mencionava saudade. Era como se um véu tivesse se colocado entre nós. E eu? Eu tentava seguir. Atendia clientes, sorria, fingia normalidade. Mas dentro de mim crescia uma pergunta sufocante. Por que ela me mantinha tão perto, mas ao mesmo tempo tão escondido?
Comecei a reparar nas pequenas coisas. Nos horários em que ela me chamava, sempre à noite. Nas justificativas quando eu sugeria almoços ou passeios. Nas fotos da casa, nenhuma me incluía. Nenhuma sombra minha nos espelhos, nenhum copo duplo na pia. E quando ela dizia meu nome, agora, havia uma pontinha de cautela. Como se temesse o que mais poderia vir a partir dali. Eu ainda tinha a chave. Mas comecei a me perguntar, será que essa chave me dava acesso ao coração dela? Ou apenas me mantinha como um visitante com hora marcada? Aquela casa, que antes era um refúgio, passou a me causar uma inquietação estranha. Não era só a frieza que se instalou nas mensagens dela, nem os convites cada vez mais escassos. Era uma sensação sutil, quase imperceptível, de que algo havia mudado, e não apenas entre nós dois. Eu percebi primeiro num detalhe bobo. Estava na cozinha, esperando o café passar, quando notei uma caneca que não reconhecia. Era preta, com o escudo do Corinthians estampado. Teresa sempre deixava à vista apenas louças neutras, brancas, elegantes. Aquilo destoava. Gostou da caneca? Ela perguntou, surgindo atrás de mim. É nova? Ela hesitou por um segundo. Ah, achei numa caixa antiga. Era do meu irmão. Ele deixou umas coisas aqui quando se mudou. Fiz que sim com a cabeça, mas alguma coisa dentro de mim trincou. Nos dias seguintes, comecei a reparar mais. No banheiro, um desodorante masculino. Na área de serviço, uma camisa polo listrada, grande demais para ser dela. Na sala, um controle remoto que não combinava com os aparelhos que eu conhecia. Mas foi no quarto que a dúvida virou desespero. Estávamos conversando deitados, ela encostada no meu peito, o quarto na penumbra. Levantei para ir ao banheiro, e quando voltei, a porta do armário estava entreaberta. Algo ali me chamou a atenção, um par de sapatos sociais pretos, lustrados, tamanho grande, repousando sobre um tapete de couro. A etiqueta de uma alfaiataria pendia de um cabide logo acima. Meu corpo gelou. Não era possível que aquilo sempre estivesse ali. Quando ela voltou do banheiro, eu ainda estava parado, encarando a fresta do armário. Esses sapatos, minha voz saiu fraca, quase falhando. Ela parou onde estava, como se o ar tivesse ficado mais denso. São antigos. De quem? De um amigo. Esqueceu aqui faz tempo. Você guarda sapato de amigo no armário do quarto? Ela respirou fundo, cruzou os braços, mas não respondeu. A tensão tomou conta do ambiente. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, havia algo entre nós que não podia ser ignorado. Teresa, tem mais alguém? Felipe, só me responde. Ela desviou o olhar, caminhou lentamente até a janela, puxando a cortina com delicadeza. O silêncio gritou no lugar da resposta. Meu peito apertou. Por que você nunca quis sair comigo? Perguntei, dando um passo à frente. Por que ninguém sabe de mim? Por que tudo tem que acontecer aqui dentro? Por que aqui é o único lugar onde eu tenho controle? Ela sussurrou. Controle sobre o quê? Sobre mim. Sobre o que eu sinto. Sobre o que eu permito. E eu? Eu sou o quê? Um alívio emocional? Um segredo? Ela se virou de repente, os olhos marejados, mas firmes. Eu nunca prometi nada, Felipe. Mas você me deu uma chave. Eu achei que fosse mais seguro assim. Seguro para você, né? Ela baixou a cabeça, apertou as mãos e murmurou. Você não entenderia. Então me faz entender. Por que tem cueca no seu banheiro? Por que tem sapato de homem no seu quarto? Por que às vezes ele volta? Meu coração parou por um segundo. Ele. Quem? Ela hesitou. Depois disse, quase num sussurro. Meu marido. Senti o chão sair debaixo dos meus pés. Tudo girou. A cozinha, a sala, os jantares, os silêncios. Tudo ganhou uma nova cor. Mais escura. Mais fria. Você é casada? Separada de fato.
mas não no papel. E ele vai e vem. Quando quer. E você deixa? Eu deixo a porta aberta porque, de certa forma, ela nunca foi só minha. A raiva subiu como um incêndio no peito. Virei de costas, peguei minhas coisas, procurei a chave no bolso. Ela ainda estava lá. A mesma que um dia me fez sentir especial. Fica com isso, joguei sobre a mesa. Felipe, não. Não diz nada. Porque qualquer coisa que você disser agora só vai doer mais. Ela não tentou me impedir. Só me olhou. E aquele olhar foi o golpe final. Não havia culpa. Não havia pedido de desculpas. Só um reconhecimento triste de que tudo o que construímos estava desmoronando. Saí da casa com a respiração falhada, os olhos ardendo. Entrei no carro e fiquei ali, parado, mãos no volante, sem saber para onde ir. Eu não era só um amante. Era um substituto emocional. Um remendo entre as ausências de um homem que ia e vinha quando queria. E aquilo me destruiu. Fiquei dias sem conseguir dormir direito. A imagem dela diante do armário, os olhos tristes, a voz confessando que havia sido escondido por tanto tempo, tudo me perseguia como uma febre. Minha rotina virou um reflexo mecânico de sobrevivência, acordar, trabalhar, responder orçamentos, e voltar para casa tentando não encostar nas lembranças. Mas ela continuava ali. Dentro de mim. Nos silêncios, nas pausas entre um cliente e outro, no espaço vazio do banco do passageiro, onde antes eu imaginava que ela um dia se sentaria. E, apesar de tudo, eu não conseguia odiá-la. Parte de mim ainda esperava uma explicação que salvasse tudo, que reescrevesse o final antes que ele fosse definitivo. Até que, numa manhã de quarta-feira, acordei com uma notificação no celular. Era a dela. Uma única frase. Não venha hoje. Ele está de volta. Li aquilo umas 10 vezes. A pontuação, a escolha de palavras, tudo era frio, cirúrgico. Como se ela estivesse apenas me avisando sobre uma troca de turno. Ele. O homem invisível que pairava sobre nossa história como uma sombra. O que ia e vinha. O que tinha espaço no armário, no banheiro, na memória dela. E que, agora, havia voltado. Apaguei a mensagem. Não respondi. Só encarei o teto por alguns minutos, tentando absorver a dimensão do que aquilo significava. Ela sabia que aquilo me dilacerava. E mesmo assim, optou por proteger ele, ou talvez a si mesma, da colisão inevitável. Aos poucos, a revolta começou a ganhar força dentro de mim. Eu sentia como se tivesse sido usado. Como se tudo o que vivemos tivesse sido apenas uma escapatória conveniente, um intervalo confortável na novela emocional de Teresa. Naquele mesmo dia, peguei a chave reserva que ainda estava comigo, a que ela me dera naquela tarde ensolarada, com aquele sorriso sugestivo, e joguei num córrego perto da oficina. Vi a correnteza engolir o metal, arrastando com ele todas as ilusões que eu ainda alimentava. Passei as semanas seguintes em silêncio absoluto. Nada de mensagens. Nada de idas até o bairro dela. Mergulhei no trabalho como quem tenta escavar uma caverna para se esconder da dor. Mas o vazio persistia. Numa tarde chuvosa, um cliente mais velho me ofereceu um café depois que instalei um novo interfone no prédio dele. Seu nome era Sr. Geraldo, um viúvo de fala lenta e olhar compreensivo. Você parece carregando mais peso que a escada, rapaz, ele comentou, ao me ver sentado, molhado, calado. Sorri sem graça, e sem saber por quê, comecei a desabafar. Contei de forma disfarçada. Falei de uma mulher mais velha, de uma relação secreta, de um envolvimento que parecia verdadeiro, até não parecer mais. Ele ouviu sem interromper. Depois, suspirou fundo e disse: Quando eu era jovem, me envolvi com uma mulher casada. O marido viajava muito, e nos intervalos, ela me fazia sentir o homem mais importante do mundo. Mas eu era só a pausa entre os capítulos da história deles. E uma hora, o capítulo final chegou. Fui embora com o coração em pedaços, mas inteiro o suficiente para recomeçar. Aquela conversa não curou a ferida.
Mas me fez entender que ela não era inédita. Que homens como eu já haviam tropeçado no mesmo tipo de afeto confuso, intenso, impossível. E sobrevivido. Com o tempo, o rosto de Teresa foi saindo do centro da minha memória. A voz dela ainda ecoava, de vez em quando. Mas sem a mesma força. O toque que me tirava o chão agora era lembrança, não necessidade. Voltei a andar com meus amigos. Reativei contatos antigos. Inscrevi-me num curso técnico noturno de elétrica avançada. Comecei a cuidar melhor da oficina, troquei ferramentas, ampliei os serviços oferecidos. Fiz pequenos investimentos. Em mim, principalmente. Às vezes, nos momentos de silêncio, eu ainda me pegava pensando, teria sido diferente se ela tivesse sido honesta desde o começo? Se tivesse me dado o direito de escolher, mesmo sabendo da verdade? Nunca vou saber. O que sei é que, naquele jardim iluminado, entre taças de vinho e beijos sussurrados, algo em mim acreditou que era amor. E talvez tenha sido, mas amor torto, mal distribuído, abafado por medos e fantasmas que não eram meus. E agora, ao lembrar da mensagem que selou tudo, percebo, ela não dizia me desculpa, nem te amo, nem me espera. Apenas não venha. Porque naquele momento, eu nunca tinha estado tão fora da vida de alguém que me fez acreditar que estava dentro. Meses se passaram desde o silêncio final. Desde o dia em que apaguei a última mensagem, virei as costas para o portão daquela casa e tentei seguir. Mas seguir em frente não é uma linha reta, é um labirinto. E o coração, quando ferido, costuma andar em círculos, tropeçando nos próprios ecos. Ainda hoje me pego pensando naquela chave. Não como um objeto, mas como um símbolo. Um pequeno pedaço de metal que me fez sentir escolhido, admitido em um lugar onde eu achava que amor morava. Mas agora sei, aquela chave abriu mais do que portas. Ela escancarou minhas expectativas, minha ilusão de que eu podia ocupar um espaço que, na verdade, já tinha dono. Durante um bom tempo, andei com raiva. Não só dela, mas de mim mesmo. Como eu não percebi antes? Como deixei passar tantos sinais? O sumiço durante o dia, os limites impostos com delicadeza, os convites recusados, os silêncios desconfortáveis. Tudo estava lá. Eu é que vestia um amor inteiro sobre um corpo que não queria carregar nenhum nome. Mas essa raiva foi dando lugar a outra coisa, lucidez. E foi aí que a cura começou. Voltei a me reconectar com minha família. Meus pais sempre me achavam um pouco distante, mas agora eu fazia questão de aparecer no domingo. Meu pai, homem de poucas palavras, me ofereceu um churrasco e uma cerveja, e num desses almoços soltou uma frase que me marcou. Amor bom é o que acontece à luz do dia, filho. Amor que tem que se esconder já nasce doente. Essas palavras me acompanharam por semanas. E junto delas, veio o impulso de me reconstruir. Não para provar algo a ela, mas para recuperar a parte de mim que ficou naquela sala, naquele sofá, naquele beijo em noite de chuva. Investi mais na empresa. Criei uma identidade visual nova, reformulei o perfil nas redes sociais, pedi indicações a clientes antigos. Comecei a receber chamados de bairros que antes pareciam inalcançáveis. Comprei ferramentas novas. Contratei um ajudante, o Leandro, um rapaz esforçado que me lembra muito a mim mesmo quando comecei. Também voltei a estudar. Às noites, fazia curso técnico de automação residencial. Me vi mergulhado em diagramas, fios, sensores de presença. E por mais que fosse exaustivo equilibrar trabalho e estudo, aquilo me dava uma sensação de controle que eu não sentia fazia tempo. Mas a dor ainda estava ali, quieta, sob a superfície. De vez em quando, algo a fazia despertar. Uma música. Um aroma. Ou o simples fato de passar por uma casa parecida com a dela. Era nessas horas que eu me permitia sentir. Sem culpa. Sem pressa para esquecer. Numa dessas noites, conversando com o Leandro depois de um dia puxado, ele perguntou por que eu sempre evitava certos bairros. Trauma, respondi. De um serviço que virou outra coisa. Ele riu, sem entender. E eu percebi que não precisava explicar.
Aquela parte da minha história, apesar de ainda viva, já não precisava mais ser revisitada em voz alta. A cicatriz existia, mas não sangrava. Curiosamente, foi nessa fase que comecei a me sentir mais inteiro. Sem depender de olhares, convites ou confirmações externas. A dor que antes me paralisava agora servia de base para um novo olhar sobre mim mesmo. Eu não era só o cara que caiu numa história mal resolvida. Era também um homem que saiu dela com coragem de não aceitar menos do que merece. E com o tempo, percebi, eu não odiava a Teresa. Nunca odiei. Havia tristeza, sim. Decepção. Mas também gratidão. Porque foi por meio dela que eu encarei minhas próprias inseguranças, meus buracos emocionais, minha tendência a aceitar migalhas achando que era banquete. Ela me ensinou, mesmo sem querer, a importância dos limites. Do auto-respeito. Da clareza. E principalmente, que amor de verdade não nos faz duvidar o tempo todo. Ele chega com paz, não com ansiedade. Hoje, quando penso nela, já não sinto vontade de voltar. Nem desejo de confronto. Sinto apenas um eco distante. Como o fim de uma música que me embalou por um tempo, mas que agora já não faz mais parte da minha trilha sonora. Ela foi um capítulo importante. Intenso. Mas não o último. Porque eu aprendi que minha história não acaba onde alguém decide me deixar. Ela continua. Com dor, com aprendizado. Mas sempre em movimento. É estranho como certos gestos do cotidiano se tornam rituais silenciosos de memória. Toda vez que encaixo uma chave nova numa fechadura antiga, algo em mim volta àquela tarde quente em Campinas. O portão eletrônico. O jardim com sombra. A voz dela dizendo, talvez você devesse ficar com uma cópia também. Na época, eu não sabia o que aquilo significava. Hoje, sei demais. Mas a vida seguiu. A dor virou cicatriz. E a cicatriz virou mapa. Um mapa que me guiou de volta a mim. Hoje, meu pequeno negócio cresceu mais do que eu imaginava. O nome da minha empresa, Linha Fina Manutenções, agora aparece em placas de 3 condomínios de alto padrão na cidade. Tenho contrato fixo com 2 clínicas médicas e uma escola bilíngue. O Leandro virou meu braço direito, e às vezes até coordena os serviços sozinho. Contratei mais um ajudante, Tiago, que está aprendendo rápido. Comprei um novo carro de trabalho, uma Fiorino branca com a logo adesivada na lateral. Deixei o Gol antigo com meu irmão, que vive dizendo que vai reformar mas ainda não passou da promessa. Agora, ao rodar pelos bairros, eu não me escondo mais. Ando de cabeça erguida. Cumprimento porteiros, recebo indicações, dou risada com os clientes. E quando volto para casa, sei que estou construindo algo só meu. Nos últimos meses, comecei a cuidar melhor da minha saúde também. Troquei os salgadinhos das padarias por marmitas simples. Caminho aos fins de semana. E retomei velhos hobbies, como mexer com marcenaria no quintal. Não é sobre ocupar o tempo, é sobre habitar minha vida com presença. Mas o verdadeiro marco do novo começo aconteceu numa terça-feira comum. Era fim de tarde, e chovia fininho. O tipo de chuva que não molha, só deixa o mundo úmido e introspectivo. Recebi uma chamada urgente. Uma médica recém-instalada numa casa nos arredores do Cambuí tinha problemas no sistema elétrico e precisava de uma solução rápida. O quadro estava dando curto e os disjuntores desarmavam a cada hora. Anotei o endereço e fui. A casa era moderna, recém-reformada, com um jardim simples e uma luminária acesa na varanda. Toquei a campainha e esperei. Quando a porta se abriu, dei de cara com uma mulher de jaleco dobrado nos braços, expressão cansada e olhos atentos. Morena clara, cabelo preso num coque apressado, óculos discretos e um sorriso imediato. Você é o Felipe? Sim, sou eu. Vim pelo chamado da elétrica. Graças a Deus. Já estava achando que ia dormir no escuro. Entrei, avaliei o sistema, dei instruções, troquei 2 disjuntores e organizei os fios soltos no quadro. Tudo em menos de 1 hora. Durante o serviço, ela ficou por perto, observando, fazendo perguntas.
Conversamos sobre coisas técnicas, mas aos poucos a conversa foi se soltando. Eu tô tentando transformar essa casa num lar, disse ela, rindo. Mas até agora, só consigo transformar energia em susto. Rimos. E então ela se apresentou. Me chamo Júlia. Felipe. Prazer. O jeito dela era simples, direto, mas carregava uma gentileza despretensiosa. Ela me ofereceu um café no final, e enquanto eu guardava as ferramentas, ela disse algo que me pegou de leve. Você tem um jeito tranquilo. Raro, sabia? Sorri. Agradeci. E antes de ir, ela fez uma pergunta. Você costuma trabalhar por aqui? Costumo sim. Atendo o Cambuí, o Taquaral onde precisar. Ela hesitou por um instante, depois disse. Legal. Talvez eu te chame de novo. Ainda tem muita coisa aqui que precisa de cuidado. Assenti. Peguei a ficha de atendimento, entreguei a cópia a ela e segui até a porta. Já do lado de fora, ouvi sua voz. Ah, Felipe? Virei. Dessa vez, não vou te dar uma chave. Mas acho que não vai demorar para eu querer te oferecer uma. Aquela frase me atravessou como um raio silencioso. Sorri. Agradeci. Entrei na Fiorino e respirei fundo antes de ligar o motor. Dessa vez, algo em mim estava diferente. Não havia expectativa ansiosa, nem pressa. Não sentia que precisava provar nada. Pela primeira vez, estava disposto a deixar as coisas fluírem no ritmo certo. A escutar, a perguntar, a olhar com atenção. E, principalmente, a não ignorar os sinais. Júlia pode ou não ser um novo capítulo. Pode ser um começo de verdade ou só mais uma breve história. Mas o mais importante é que, agora, eu sei reconhecer o que me faz bem. Sei quando vale a pena abrir uma porta, e quando é melhor deixá-la fechada. E toda vez que troco uma fechadura, cada vez que ouço o clique final do trinco novo no lugar, lembro daquele dia em que me deram uma chave com um sorriso. E sorrio de volta, não mais com dor, mas com gratidão. Porque mesmo as portas erradas ensinam a construir o lar certo.